Quem começa? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui do Mulheres SV e hoje é um vídeo um pouco diferente, Letícia. Nós temos uma super convidada, que Hiper é a mega. Ana. Essa é a Ana, eu já considero como uma amiga, de tanto que a gente troca ideia. Virou brother. Já é brother, veio super de longe e a gente vai bater um papinho legal. Infelizmente ela não vai ter um tempo hábil de ficar aqui, perto de onde a gente mora, pra gravarmos um podcast, fazer uma coisa ao vivo aqui com vocês. Então a gente vai gravar um vídeo porque a gente não pode deixar de passar a oportunidade. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a Morgantes Joalheria. A Morgantes foi criada com o intuito de trazer o que é clássico para os tempos atuais. Se você procura por joias desenvolvidas com materiais e pedras de alto padrão, a Morgantes tem o que você precisa. E para nós, mulheres SV, joias não são apenas acessórios. Elas servem como reserva de valor, as quais podem estar sempre junto a você. E em casos de necessidade, você não dependerá de cédulas, cartões ou internet. Sua reserva estará ali à sua mão. Para saber mais, acesse o Instagram @morgantesoficial e utilize o cupom MSV5 para garantir 5% de desconto. E agora vamos ao nosso vídeo. Então, Ana, conte-nos sobre você, o seu nome. Bom, seu nome nós já falamos. Sua profissão, o que você faz, onde você mora. Sim. Eu sou do interior da Bahia, sou acadêmica de medicina veterinária hoje, trabalho com réptil mais precisamente desde os... eu tive minha primeira serpente com 9 anos, catando nos matos e correndo inconsequente, né? É uma coisa nata praticamente, né? Criança inconsequente. Desde criança, eu pegava formiga no pote de margarina, já gostei de bicho desde sempre. Daí eu sempre vim lá da Bahia, do interior, minha cidade tem 40 mil habitantes, 40, 45 mil habitantes por volta disso. Então eu sempre tive contato com o meio rural. Então pra mim foi muito fácil, sempre tive contato com bichos, contato com a natureza, sempre foi muito fácil. E assim, eu nunca soube o que eu queria ser. Isso foi uma coisa que foi consequência da vida. E eu me lembro muito que chega assim, época de terceirão, aí tem aquelas pressões da vida. O que você vai ser pro resto da sua vida, com 16 você vai anos, fazer, entendeu? você tem que decidir as coisas, o que vai acontecer, o que eu sei fazer da minha vida. E de fato eu não sabia. Quando eu era criança eu gostava muito de dinossauro. Ainda. Dinossauro. Dinossauro. E eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu falava pra todo mundo, eu vou ser paleontóloga. É tanto que é engraçado ver umas fotos assim da infância. Eu ia pra escola com aqueles coletinhos. Indiana Jones. Indiana total. Já demonstrava um desde chapéuzinho a de infância, pesca. né? Só que daí que tá. Minha mãe eu pedia pra ela sempre aceitava, sabe? Mas não tinha nada do meu tamanho. Era coisa de adulto. Sim. Aí daí eu sei que tem várias fotos assim, apresentação de escola, coisa assim. Que tá lá eu com um colete desse tamanho, já fazendo a cordinha, todo mundo arrumadinho. Então isso pra mim sempre foi uma coisa muito natural, sabe? Só que daí você cresce e tem que decidir o que você faz da vida. E paleontologia, pelo menos no Brasil, né? Não. É um país Algo já bem distante, já difícil. né? Então, arqueologia, que é uma coisa já mais comum, porque tem questões de história e tal, já é uma coisa complicada, paleontologia, então. Daí eu falei, tá, eu tenho isso, eu vou então cursar biologia, porque paleontologia é uma disciplina do curso de biologia. Mas eu acabei descobrindo que ainda existe dinossauro. E que existe a possibilidade de cuidar deles. Então, daí eu acabei descobrindo influências também, internet. Dinossauros são galinhas, né? Então, Nós temos. A semelhança que tem uma galinha e um velociraptor tá ali, né? Sim. Inclusive, a ciência hoje ela já provou que existem particularidades anatômicas de ossos da galinha, que é uma ave, mas que outra ave não tem, porém tinha um dinossauro. Caraca. Sabe? Tem o osso da clavícula mesmo. Sério? Que só a galinha tem e dinossauro. É evolução dos dinossauros, sabe? Sim. Então, foi muito curioso, mas eu levei um processo pra entender isso. E aí eu falei, pô, se tem uma oportunidade de cuidar deles, por que não? Aí eu comecei a fazer medicina veterinária. Foi uma consequência também, eu já estava na área, porém como entusiasta. Eu criava, ia pro mato, pegava, brincava, mas não era uma coisa que eu levava a sério. Então foi consequência juntar o útil ao agradável e hoje eu trabalho com esses bichos, se bem que hoje a grande parte da minha vida é consumida pela parte acadêmica. Mas ainda assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô lá, tô no contato e faço disso da minha vida. E quais são esses dinossauros que ainda existem aqui? Dinossauro, réptil e ave.
são aí as duas classes que são as mais próximas, né? O réptil é muito mais da ave, mas ainda assim, a nível de Brasil, réptil que nós temos lagarto, serpente, os crocodilianos, né? Jacaré, que não tem crocodilo, mas jacaré entra na casa dos crocodilianos. Que é um bicho pré-histórico, né? Total. Crocodilo. Nossa, eu acho fantástico. Total. Morro de medo, mas E eu tenho uma admiração enorme. trabalhar com réptil é muito mais complicado, pelo menos eu acho, do que trabalhar com ave. A biologia deles é uma coisa um pouco assim, fantástica, né? Apesar de eu trabalhar com a parte de medicina, a parte de biologia pra mim sempre foi uma coisa muito, assim, uma coisa... Muito mais forte. Né? Exato. E aí, quando se fala de réptil mesmo, cara, é um outro universo, sabe? É o que eu sempre falo. Trabalhar com animais, a parte de medicina, onde se tem várias espécies, tipo, qual que é a relação de um cavalo com uma tartaruga? Sabe? E saber a particularidade das duas espécies é uma coisa assim... Pensando por esse lado, um médico de humano, obviamente é uma profissão super difícil, lidar com pessoa Sim, e tal, sim. mas ele estuda um sistema. Um corpo, Um sistema. A veterinária é muito abrangente. Exato. Aí às vezes tu olha a diferença de um médico veterinário, assim, veterinário. Cara, eu acho que o veterinário estuda pra muito mais nesse sentido. Tem uma frase, a galera da porque medicina fica falou, chateada um cavalo quando fala e um isso. peixe, pô. Mas existe uma frase que fala, verdadeiros médicos tratam mais de uma espécie, sabe? Porque se você parar pra pensar, uma criança tem um corpo de uma criança, um adulto tem um corpo de adulto, e um idoso tem um corpo de idoso. Mas é o mesmo. Mas todo mundo tem 2 pulmões, né? É tudo igual o corpo. Agora, que nem tu falou, um cavalo pra um peixe, não pra tem um relação passarinho, nenhuma, não tem nada. sabe? E bicho é bicho. Se tu é veterinário, tu tem que cuidar de bicho. Então, isso é um desafio que eu sempre enfrentei como positivo. Essa questão do saber o que fazer. E totalmente ligado ao sobrevivencialismo, né? Na minha vida, eu descobri o sobrevivencialismo muito antes de saber o que era. Porque eu venho de uma família onde a preparação sempre esteve presente, não do jeito que eu faço hoje, mas sempre estava ali enraizado. E justamente por ser de um interior, ter contato com o meio rural desde sempre, isso era uma coisa muito fácil pra gente. Mais forte ainda, né? Era o Mais habitual, Total. né? E assim, eu venho de uma família onde a gente também já tinha contato com arma de fogo, né? Então, estar no meio... É porque a gente fala de sobrevivência, se fala muito da questão da sobrevivência no mato, na selva. Mas E não é, Mas sobrevivencialismo não não é fala exato. do real que é em casa, Exato, né? Você exato. se preparando todos os dias. Exatamente. Acho que na internet a cultura, assim, às vezes, nossa, vocês se preparam para um apocalipse zumbi no meio do mato, bushcraft, Acho não que a sei o mídia quê. leva muito pra esse lado também, porque é algo que, né, enche os olhos, O assim. preto tático, né? O preto é tático, camuflado, não sei o que, assim, caramba, as pessoas não conseguem enxergar o macro que é exato, todo esse exato. nosso estilo O macro, de vida. Não uma crítica, mas uma coisa. Ontem saiu o vídeo dos meninos dos enlatados, Sim, né? sim. Os comentários, 99% do pessoal entendeu a ideia dos meninos de terem provado o enlatado. Eles colocaram uma temática sobrevivencialista, onde você tem que ter a preparação, armazenar alimentos e tal, por uma eventual crise. Só que naquele momento, eles fizeram uma brincadeira de provar alimentos diferentes, Ninguém vai... frios e tal. E nos comentários, obviamente, aquele 1% que sobrou, nossa, como vocês são frescos, tem que fazer isso aí passando 5 dias de na hora que tá fome. morrendo. Mas é sempre Porque assim. que assim, caramba. É que nem a questão do vídeo do spray lá. Pô, os caras estão ali passando por aquilo ali pra te mostrar o que pode acontecer, se vai ser positivo você ter um dispositivo daquele Sim. na hora. Mas na é a hora questão, né? A gente se complicada. prepara justamente pra não precisar comer comida de cachorro. Pois é. Ou o fato de que, num geral, a ideia do vídeo foi, se você vai fazer uma preparação com enlatados, compre um, prove e vê se você Experimente, gosta. né? Exatamente. Senão você vai lá e compra, sei lá, que nem bucho, 10 latas de bucho que é enlatado, aí você vai real numa situação, vai abrir aquilo lá quente, frio, gelado, sei lá como, putz, que negócio ruim. Cara, muitas vezes, né, eu sei que, muita gente fala, na hora da fome você engole até pedra. Eu acredito assim, talvez não seja assim pra todo mundo. Eu acredito que comigo, se eu tiver ali, não sei que situação, mas se eu abrir uma lata de bucho e tentar comer, eu vou vomitar, sabe? Então vai ser pior. Mas pode ter certeza que na hora do aperto o bucho vai ser a coisa mais saborosa. Mas que vai comer na conheça, Mas a gente- né, o que você... Sim, claro. Mas tem aquele negócio. Na hora do aperto, se você for um preparador, você não vai precisar comer pedra Exato. e bucho. Exato. Entendeu? Sim. Ou talvez, se você tiver o bucho, você sabe melhorar aquilo. Sim. De uma forma que fique mais comível pra Não é você. verdade. Sim. Né? Não nada adianta ter alimento. É o que eu sempre falo, o sobrevivencialismo é uma unificação das coisas. Nada adianta eu ter um estoque de comida e não ter como defender.
Exatamente. Então, não existe o preparador que é preparador de comida, não. Só disso, né? Exato, é unicamente. É um estilo de vida no Tá geralzão. unificado, exato, exato. Não existe ponta solta. Uhum. Precisa defender, precisa se alimentar, você precisa Sim. saber construir alguma coisa, você precisa saber se virar. Total, e em tudo, né? E aí, eu tinha muito disso na mente, a sobrevivência e a parte de natureza. E foi por isso que eu me interessei. É por isso que eu falo, eu era sobrevivencialista antes mesmo de saber que eu era. Porque diretamente no meu trabalho, eu tenho contato com a natureza, é um contato direto. Às vezes eu me desloco para regiões extremas, que eu digo, você está inserido em uma mata, tá, mas e aí, se acontecer alguma coisa? E eu não tinha essa consciência. Eu tinha o básico, mas os perrengues me ensinaram a ter o mais que o básico, sabe? Eu já tive, assim, contato de ir para a Mata Atlântica, que é um bioma lá da minha região que é muito forte, fazer monitoria de fauna. E daí tu tá ali andando 20 quilômetros, começa a chover. Mata Atlântica é um ambiente que uma hora chove, outra hora tá sol. Nós estamos aqui na Então, Mata começou a Atlântica, chover e de calça jeans, sabe? E daí, andando mais 20 quilômetros, começa a assar. Horrível. É uma coisa que andar na água já é difícil, água até o joelho, lama, bicho, escuro, porque do nada ficou tudo escuro, mato fechado. E aí chegar e não aguentar mais trabalhar 2 dias. Porque você tá de um jeito que você não consegue dar 2 passos. Se eu tivesse uma preparação para enfrentar esse tipo de situação, com certeza não teria acontecido. Então esse tipo de coisa me fez falar, pô, beleza, então se acontecer isso, eu tenho isso. Se acontecer isso, eu tenho aquilo. E daí que vem a questão do sobrevivencialismo de natureza, de sobrevivência. Eu comecei dessa forma. Até vou fazer uma pergunta para Ana. Num dos últimos podcasts, a gente pediu pro pessoal mandar os seus relatos, e um dos relatos que a gente leu foi o da Ana. Então, que é sobre o acaso que aconteceu no trabalho dela, daí ela pode contar aqui pessoalmente agora um pouquinho de como aconteceu. Hoje eu sei reconhecer que assim, foi 100% inexperiência, sabe? Se eu tivesse preparada, não teria acontecido. Não era pra ter acontecido. A gente estava fazendo uma monitoria de crotalos, né, a cascavel. E aí, eventualmente, encontramos uma que estava lotada de carrapato. Pra quem não sabe, cobra pega carrapato. Olha, sério? É. Que E doido. são aqueles carrapatos grandes, sabe? O pessoal geralmente chama de mamona. Que é a fêmea, né? É grandão. E fica entre as escamas. Daí a gente faz protocolo. Retira os carrapatos, passa o fipronil. Acho que é conhecido, tem a Frontline. A maioria. Sim. Geralmente o composto líquido ativo, né? é que dilui, daí fica mais fácil do que a pipeta, né? A gente dilui e faz. Então, geralmente a gente pega esses animais, faz a parte de... retira os ectoparasitas, se tiver, e faz a vermifugação. Cara, eu não fazia Mas ideia. e animais silvestres, assim, no meio do mato, tipo assim, apareceu uma aqui, tu vai ali e faz o porque procedimento? assim, a questão de preservação e a parte de conservação, que é a parte que eu tô inserida, a gente preza por dar a qualidade de vida do bicho no ambiente natural, no bioma natural, porém, um animal de natureza, ele vive menos do que um animal de cativeiro, justamente porque no cativeiro a gente tem controle da situação. Sim, cuidados médicos. Exato, o bicho não vai pegar carrapato, não vai ficar doente, porque a gente está ali monitorando. Né? Exato. Então, se a gente está em uma trilha, pelo menos eu faço isso, se a gente está em uma trilha, uma equipe adequada, tu vê um animal que precisa da tua ajuda, nossa obrigação como profissional é ajudar. E foi nessa, eu estava contendo a serpente, tirando os carrapatos para passar o produto, para evitar que pegue. E nessa eu contendo ela acabou pegando e picou. Só que aí a questão Seu braço? Foi, a mão. A mão. A questão da preparação. Eu tava contendo ela, mas tinha pessoas trabalhando nela. Na hora do susto, a sua reação, efeito de reação, é você soltar e ficar desesperado. Só que eu sabia que se eu fizesse isso, as pessoas que estavam pegando nela iam tomar também. Sim. E daí, se eu tô acidentada e todo mundo que tá comigo tá acidentado, provavelmente eu não estaria aqui, né? E aí o que aconteceu foi que eu, contendo ela, mesmo com a picada, eu continuei contendo ela até terminar o procedimento. Quando eles terminaram, daí soltamos. Eu falei, aconteceu isso e eu preciso de socorro. Automaticamente,
Mas quando você levou a picada, você não teve reação? Você continuou ali? Não, a reação que eu tive foi o susto. Foi feito do susto. Porque, na verdade, eu não tomei um bote. Ela não me deu um bote. Eu tava contendo ela errado. Falta de experiência total, me metendo a fazer o que eu não sabia. É o que eu sempre falo. Trabalhar com esses bichos diariamente é um desafio que você fala assim, você sabe fazer? Sabe, ótimo. Se você não sabe, Não faz. Não se mete. Deixa quem sabe fazer. É verdade. E eu, ali na expectativa, né, de pegar, pô, você tá ali. E aí você vai fazer as coisas que você não sabe e acontece isso, entendeu? Então eu sabia que eu não podia prejudicar quem tava comigo. Então, só que assim, parece que... Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, sabe? E eu acho que as coisas estavam preparadas há muito tempo pra isso acontecer. Eu não imaginei que eu fosse ser picada, mas eu imaginava, tipo, tá em uma situação onde o corpo, devido ao desgaste do trabalho, porque é um trabalho, inclusive a gente pode até falar isso, é uma relação de ser mulher e estar na área, é um desafio também. É um trabalho que requer muito esforço físico. Então eu sempre carregava comigo coisas que pudessem me ajudar nisso. Só que assim, eu treinava, por exemplo, pegar minha veia. Era uma coisa que eu já fazia. Caraca. Entendeu? Só que aí que tá. Na hora que aconteceu, a minha primeira reação foi, vou fazer fluido. Pegaram pra mim soro. A minha primeira reação foi sentar e falar, beleza, aconteceu isso. Se você anda, se você corre, seu metabolismo acelera. Tudo bem que a adrenalina já tá ali, já é uma coisa que já vai. Mas a questão é que eu tenho tatuagem. E eu sou destra. Então, quando você vai pra fazer aquilo que você tanto faz na hora da adrenalina, na hora da correria, não vai. Você treina ali no ambiente calmo, controlado. Exato, controlado, você tá tranquilo, entendeu? E na hora eu lembro que eu via ver, tentava procurar, tentava fazer aqui acontecer. Não ia, simplesmente não ia. Com a mão esquerda provavelmente eu não ia conseguir. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou destra, não faço nada com a esquerda. Eu também. E aí foi o desespero. Tinha alguns medicamentos que ajudaram também. São medicamentos que assim, não é o ideal, mas eu tenho consciência que se eu não tivesse levado o não ideal, provavelmente não tinha ficado bem pior, né? sabe? Porque a gente estava em imersão dentro da natureza, o hospital mais próximo, 40 minutos. Então, até chegar lá, tem um protocolo a ser seguido. Né? Entrar em desespero é uma coisa que todo mundo vai entrar. Não adianta chegar aqui e falar, se tu for picado, a primeira coisa que tu tem que fazer é ficar calmo. Não vai ficar calmo. A última coisa que tu vai ficar é calmo. Entendeu? Não vai ficar calmo. Todo mundo fala, se foi picado por serpente, primeira coisa, mantenha calma. É o protocolo, é sim, né? Deveria, mas não tem. Exato, né? mas não tem, não tem. E assim, a depender da espécie que te pega, do gênero, é muito rápido, é questão de minutos, entendeu? Eu tive consequências pós esse acidente, que foi, eu tenho um distúrbio renal por conta disso. Eu tomo um remédio e foi uma coisa que, assim, ficou pra vida. Né? Mas eu sei reconhecer que foi erro meu, sabe? Foi uma coisa que... vai se aperfeiçoar pra que o Exato, exatamente. Mas aí que tá. Às vezes uma pessoa, ela tá inserida na área, acontece uma coisa dessa, ela desiste. Ela leva pro lado de Exato, ela fala, não vou mais fazer isso porque, pô... Foi a serpente que me manipulou. Não, foi você que manipulou. Exato. É o que eu sempre falo. Eu tenho consciência do bicho que eu tô trabalhando. Sim. Cara, isso é muito importante, porque assim, ó, por exemplo, até uma das coisas que a gente falou assim, eu já considero a Ana como amiga, porque a gente conversa muito. E quando a gente para pra conversar... A gente partilha das mesmas coisas. Dos mesmos gostos, porque eu acabei não indo pra parte de faculdade e tal, dessa área, mas é uma coisa que tá em mim. Eu falo que eu sou uma bióloga enrustida, né? Eu sou uma pessoa que, desde pequena, eu sempre gostei muito de serpentes. Gosto de anfíbio, gosto de tudo que é coisa, porém, eu gosto muito de serpentes. E justamente por gostar e saber um pouquinho, não é porque eu gosto que eu tenho a vontade de ser felícia, de esmagar, né? Que se aparecer aqui uma caninana, que eu sei que é inofensiva, eu vou meter a mão, não vou. Porque eu sei o animal que ela é, eu respeito o animal que ela é. Do mesmo modo que um cachorro, eu não vou chegar para um Rottweiler que eu não conheço, mas é um cachorro fofinho. Caramba, eu respeito a força que aquele animal tem. Sabe? Uma serpente, eu posso... Caramba, eu adoraria pegar uma caninana e usar ela de cachecol. E levar pra passear, dar banho e botar uma cobertinha. Exatamente.
Só que, caramba, eu sei o animal que ela é, eu não vou me meter É a natureza louca. do bicho, Você né? respeita o animal. É saber Respeitar o a natureza animal. do bicho. Exato. É igual chega pra mim e fala, aconteceu tudo isso e tu tem medo? Não. Cara, eu costumo dizer assim, na hora que eu perder o medo, eu vou morrer. É verdade. Isso é verdade. Que o Porque medo assim, ó, faz eu você trabalho com pensar, esses né? bichos há muito tempo. Não tem um dia que eu entre pra trabalhar que eu não esteja me tremendo e naquela O adrenalina medo de... é um mecanismo bom. Não, eu toda vez que eu entro pra trabalhar, eu não sei se eu vou sair. Sabe? Então... E, cara, o medo faz você ter um cuidado extremo, né? Você fica Total. alerta, você fica ligado. E às vezes o cuidado até te atrapalha, sabe? No quesito profissional. Às vezes o medo, ele te deixa em uma limitação de conforto muito grande. A questão do medo, pra mim, quando eu trabalhei como auxiliar veterinária, era a questão de ser muito delicada. Deixa, né, deixa eu lidar com o animal aqui, mas eu tô com medo, eu tô com receio, eu não quero machucar ele. Que eu sempre fui muito delicada, Sim. sabe? Até Agora já hoje. comigo é o oposto, porque por mais que eu trabalhe com esses bichos, eu trabalho também com pequenos animais. Só que antes de conhecer a área de medicina de cachorro e gato, eu conhecia de animais selvagens. Daí hoje, pra conter um animal, quem tá comigo sempre me chama. Sim. Porque essa pega questão do mais, delicada, pra mim, Comigo não tem essa também, não. Depois Que nem lá no curso eu que a gente aprendi, fez de né? APH, Tipo, não é vem cá e segura deu. ele aqui, é você se debruça. você contém total, o né? bicho. Hoje eu sei Cara, chega disso, um mas no pincher, início meu era Deus. assim. A questão do medo me lembra muito o nosso instrutor de rapel lá no store falava muito que ele é um baita instrutor de rapel, assim. E daí ele falava, eu tenho medo de altura. E é por ter medo de altura que eu confiro meu mosquetão 3 vezes. Exatamente. Entendeu? É por ter esse receio que eu confiro meus equipamentos. Porque se eu não tivesse medo, a minha confiança ia talvez me causar um acidente. Exato. Sabe? Confiança é uma coisa que te mata, Te mata, cara. né, Te cara? mata Te muito mata no fácil. volante, na profissão, no esporte. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu peguei uma cascavel de 2 confiança. vezes na vida, e aí teu ego lá em cima, quando eu vi uma e tinha a oportunidade de mostrar o que teoricamente Você eu acha que sabia sabia, fazer, né? eu fui confiante. Eu falei, não, me dá aí. E foi lá e Já tomou, né? E como que era o processo de imersão? São tipo 2 dias que vocês dormem lá? Como é Não, que geralmente depende muito do tipo de coisa. Quando a gente vai para fazer monitoria, geralmente é de um gênero específico. Em áreas de preservação, que tem animal microchipado ou coisa do tipo, a gente faz isso com o intuito de biometria mesmo. É pegar para ver se o bicho tá saudável, se tá reproduzindo, se tá comendo, se tá magro ou score É um corporal. controle daquele animal. Esse controle, a depender da espécie, é feito de dia ou de noite. E não compensa você se deslocar até um local, retornar, até porque geralmente esses locais não vai carro, então você vai andando e volta andando, retornar para no dia seguinte ir de novo, sabe? Às vezes você entra 20 km mata dentro e tá lá, aí de repente sua barriga arde de fome, você não vai voltar, como voltar, mais né? 20 km para claro. comer, entendeu? Então às vezes a gente vai ficar 5 dias, 6 dias, depende, às vezes é só uma noite, sabe? Isso depende muito do local, do animal, são várias vertentes assim que tem que ser considerado. Qual foi o maior tempo que você ficou numa imersão assim? Cara, em ambiente descontrolado, acho que o maior tempo foi uma semana. Cara. Em ambiente Descontrolado como assim? natureza. Ah, tá. No ambiente, mas não a Isso. situação. Vocês foram preparados, Eu mas já no ambiente. passei, tipo Entendi. assim, Ambiente externo, assim. ambiente onde tinha um lugar de pouso, Ah, banheiro. Uma base? Uma Isso, base. exatamente. Aí eu já fiquei 2, 3 meses, Sério? sabe? Direto, seguido. E é uma coisa que eu falo assim, quando se trata desse tipo de ambiente, muita pra mim é vontade. pior. Né? Tipo, a gente é muito entusiasta e curiosa dessas coisas, né? Não é que, se metendo da besta, mas eu tenho curiosidade de saber como é que, cara, ficar 2 meses, ir lá no Instituto Onça Pintada, Não, nossa, preservação yoga de onça pintada, cara, olha, É lindo, eu acho né? que Eu sou seria apaixonada. pra onde eu iria, Grandes sabia? felinos e répteis é o meu ponto fraco. Exatamente. Total. E assim, o que eu acho massa nos grandes felinos é que o gato doméstico puxou tudo deles. Eu tava comentando com o pessoal hoje que a questão do líder do grupo, o que manda lá, a própria anatomia dele muda. É engraçado que focinho dele nos fica mais cães, longo. cães é mais fácil de ver esse comportamento. Em gato não dá, cara. É muito Exato. difícil de ver esse comportamento. Os gatos, eles puxaram isso dos grandes felinos. O que comanda lá no grupo, você tem ali 5, 6 animais, o que comanda
o rosto dele, o focinho dele é bem mais Que interessante. alongado. Eles puxaram Alongado. isso dos grandes felinos. Mas aí, por exemplo, se eles juntou, sei lá, 10 gatos numa casa, num local. Obviamente, assim como nos cães, um deles vai tomar rédea. Vai. E anatomicamente ele tem essa mudança Mantém. do corpo. Mantém. Não, mantém não, ele muda. Ele muda. Caramba. Muda. Não é É uma porque ele coisa- nasceu assim, é só ele Eles muda herdaram mesmo. isso dos grandes felinos. Os grandes felinos, você chega assim, em um local onde tá lá, com 4 leões. Tudo bem que não acontece isso. Mas caso acontecesse, o leão que fosse o mais ali Nossa. o que se Impôs, né? isso. A anatomia do crânio dele é diferente. Hoje tu trabalha especificamente com o quê? Hoje eu faço manejo e monitoria Que é de essas fauna inscrições selvagem. que você faz. Exato. Trabalho com a parte de educação ambiental, mas precisa. Se eu pudesse, faria só isso. Você dá aula pra crianças? Depende muito da oportunidade, sabe? Não é uma coisa que eu faço. Não é corriqueiro. Não é gradual, sabe? Acontece. Eu geralmente levo os animais pra fazer, por exemplo, em colégio que tem feira de ciências, coisas assim, sabe? Então, é uma coisa. Eu adoro trabalhar com criança, né? É. Fazer isso com criança, nossa, é muito mais legal do que fazer Seria a com. área da Kelly também. Fazer com a galera grande, Uhum. sabe? Não estão ali, não te dão a mínima que tu tá falando. É. Então eu faço isso e trabalho na área de medicina de pequenos animais, cachorro e gato. Adoro felinos. É. Trabalho. Aí eu faço Prefere felinos? do que cães. Sério? Total. Até pra Eu aproveitar o. Eu acho muito Desculpa. difícil de trabalhar com felinos. É difícil, não né? foi algo que eu amei, Por conta sabe? do comportamento mesmo, né? Mas talvez, será que não foi tipo. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com cão e gato, o cão ele é muito mais fácil de lidar do que o gato. Será que não foi por isso? Porque assim, quando eu tô sozinha em um internamento hoje e que eu vou dar uma medicação pro gato, eu tenho medo, cara. Porque eu sei que a qualquer momento ele vai comer meu braço. Entendeu? Exatamente. Porque a gente fala, né, que no cachorro você se preocupa só com a boca, né? Sim. O gato, É. ele tem 5 É, bocas. mas tem umas manhas assim que você aprende a fazer que dá menos ruim, sabe? Mas ainda assim, pra mim, o gato é um bicho fantástico. O comportamento do gato é uma coisa que eu sou apaixonada, assim. E o gato, Ela o mais gato ele felícia, leva né? o alimento pra onde ele se sente confortável. É. Porque se ele não comeu naquele momento, ele vai comer em um lugar onde ele sabe que ele tá sem risco. Entendeu? Então, Ah, a o presa quarto dela é o dele lugar vai... mais tranquilo. Então, E a eles- presa, ele leva pra um lugar onde ele pode comer tranquilo Sim, sem paz, disputar o né? alimento. É. É igual o bovino. O bovino sabe que ele é um animal vulnerável, não tem como se defender. O que é que ele faz? Ele come mato, aí depois ele vai pra um lugar sossegado ruminar. Entendeu? Você olhar no pasto, tá fazendo um sol lá, desgramado, o boi tá lá comendo. Onde tiver uma sombrinha depois, ele encosta debaixo da árvore e fica ruminando. Ele é um lugar onde ele se sente confortável. Ele regurgita pra ruminar. Eu não sabia dessa parte psicológica da alimentação dos bovinos. Sim, não, é muito interessante. Animal ruminante é uma coisa muito interessante. E na parte selvagem tem a lhama, tem camelo, alguns que ruminam. Mas o que eles fazem basicamente pega o alimento e engole. Depois ele regurgita e rumina. É uma coisa bem interessante, assim, de comportamento, de se falar. Porque é justamente isso. Ele sabe que ele não é predador. Ele sabe que ele é preso. Então, ele faz o que ele pode e rala. E você não trabalha com ruminantes. Não. Você só passou porque é da medicina veterinária Sim, passar sim. por. Né? A parte de bovino e equino, eu não... A única coisa que eu sei... Você não se interessa? Não me interesso, não gosto e nunca tive curiosidade, sabe? Porque pra mim, animal de produção é uma coisa que você cuida dele pra ele morrer. Eu não me sinto bem fazendo isso. Eu como carne, inclusive eu entendo a necessidade de ter profissionais na área que façam isso. Tudo que você come hoje praticamente passa por um médico veterinário. A manteiga que você toma café de manhã precisa de inspeção. O iogurte, né? É tudo derivado de animal. Tá Acho lá. que as pessoas não têm noção, até eu verdade. mesmo amando a área, e sempre querendo fazer faculdade, eu acho que as pessoas não têm noção do o quanto a nossa vida é rodeada pelos cuidados do médico veterinário. Total. E que ele é muito pouco reconhecido por tudo que ele faz, cara. Isso é verdade. E até que nem, por exemplo, assim, justamente pelo fato de que um veterinário estuda do cavalo, a serpente, ao passarinho, A humano, não né, tem- também.
E não tem como, por exemplo, a Ana que tá hoje fazendo especialização para trabalhar com selvagens, entender de tudo de cavalo. Porque Não dá. muita coisa para uma pessoa só. Por isso que então as eu entendo especializações, as né? Exatamente. Eu conheço colegas que desde que entraram na faculdade, eles nunca quiseram trabalhar com bicho. Hã? Eles querem trabalhar com a parte humana. É. A parte de vigilância, a parte de zoonose, a parte de produção de vacina. Isso nem passou pela minha cabeça. Também não. Eu não iria pra esse lado. Não, eu nem Então, sabia que tinha essa parte. Eu conheço pessoas que falam, eu quero trabalhar com a inspeção de alimento. Ou seja, ele só vai conhecer o bicho depois de morto. Entendeu? Então, é questão de percepção, assim. Tem gente que quer isso. Eu quero cuidar do bicho pra dar a vida que ele... a melhor vida que ele pode ter. Eu também penso sabe? assim. Mas tem daí, gente... novamente, reconhece que é necessário Exato, tipo de pessoa, exato. profissional. E daí tem gente que quer trabalhar com bicho depois de morto. Ou então eu conheço gente que quer trabalhar com a parte de abate. Sabe? Sério? Não passa na minha cabeça. Entendi. Apesar de eu indiretamente ter que abater animais para dar de alimento para outros que são carnívoros. Entra na cadeia de Exato. alimentação. Eu não faria isso com prazer, sabe? Quando eu tô matando um bicho, eu não olho e falo, nossa, que legal. Se eu tivesse que trabalhar com abate, minha vida, cara, não seria uma vida, sabe, que eu me sentiria bem. Assim. No início foi difícil eu aceitar, sabe? Era uma coisa que eu fazia com pena. Você tem que fazer. Hoje é mais normal, fase sabe? da faculdade você vai ter que fazer. É isso? Não, tipo, essa questão de produção são absurdos, tá? Quando eu conheci a área de produção, o abate é o menos pior, sabe? O abate é uma questão que às vezes você olha pro bicho e fala, pô, por favor, mata melhor logo. fazer. Cara, porque assim, se a gente for falar, por exemplo, produção de suíno. O suíno, quando ele nasce, ele já é castrado. Mas não tem como um produtor pagar uma anestesia para castrar o suíno. Ele é castrado sem anestesia. É a parte da produção. E é uma coisa ruim. Porra, o bicho já nasce, já tá no mundo, na hora que nasceu, já tá sofrendo. Já tá sofrendo. Entendeu? E tem que acontecer dessa forma, não tem como acontecer de outra. Claro, se o Brasil fosse um país onde tivesse uma lei que dissesse o animal só pode ser castrado em procedimento anestésico, seria ótimo. Mas, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu vejo a questão do produtor. Não tem como. E até do Não consumidor tem final. condição, né? Entendeu? Você vai pagar R$80 num quilo da carne de porco? Não dá. Entendeu? Aí a questão produtor é o relacionamento. Produtor, consumidor, profissional. Então são coisas assim que a parte de produção me assusta um pouco. Não no sentido de, eu não queria que isso acontecesse. Não. No sentido de, eu não quero fazer isso. Sim. Quem faz? Perfeito. Eu preciso de você. Todos nós precisamos. Mas eu não me sinto bem. Sim. Então, as vertentes são muito extensas. São coisas que te permitem, assim, de fato, fazer o que você quiser. Desde trabalhar com bicho, não trabalhar com gente. Sim. Tem muita coisa pra você escolher, né? Muita coisa, né? Porque a gente que é de fora, a gente ainda até se interessa pela área, mas quem é de fora, tipo assim, só vê o veterinário como o médico que vai dar vacina no cachorro e no gato. É só. E às vezes nem isso, né? Porque a quantidade de gente que dá vacina em balcão de agropecuária achando que tá levando no veterinário. Eu digo assim, que o veterinário é só o cara que vai mais cuidar em cidadezinha pequena, assim, a gente mora numa cidade pequena e isso é um grande problema. Sim, Aí o bicho chega na clínica, então, seu cachorro tá vacinado? Tá. Sim, aquelas agropecuárias. Quando você pega o cartão de vacina, R$10 uma vacina. só gente. vacina nacional. Não vou julgar, os meus dois mais velhos são dessas, estão lá vivos até hoje. Mas mas coisa o de teu 13 bicho anos não é atrás, um tá bicho ligado? que sai todo dia sozinho. Não, isso não, tem exatamente. contato com outros animais, sim. diretamente que eu falo. Influencia. Então, tu tem um conhecimento disso. Mas uma pessoa que tem um bicho, que leva o bicho pra passear, No parque de cachorro. e aí vê outros cachorros, vai lá e faz... Aí o bicho adoece, morre, não sabe por que foi, sabe? Ou então quando chega na clínica o bicho tá com 300 coisas e a pessoa, eu vacinei ele, mas e tá vendo essas vacinas não funcionam, eu vacinei o bicho morreu. Entendeu? Aí o que mais tem é gente que quer culpar veterinário por incompetência da pessoa. É o que mais tem. Gente, o papo aqui tá tão gostoso. A gente tá aqui que nem... Bem que a gente falou que se o podcast fosse podcast, ia ser Ó, a gente ia começar mais cedo, ia até, sei lá, pedir quantas pizza, horas, né? pedir Vamos os jantar monstros da lá. Ana. E assim, então agora a gente vai fazer um pause. Nós vamos fazer uma parte 2 desse vídeo pra não ficar tão longo. E daqui a alguns dias a gente posta o resto pra vocês. Sim.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós com certeza adoramos esse papo. É o tipo de fantástico, papo que a gente adora falar. Sim. E no próximo vídeo vocês veem o restante desse papo super legal que a gente fez com a Ana. Não percam. Jamais. Tchau. Tchau.